A morte e ressurreição de Cristo é um dos grandes dogmas da fé da Igreja Católica, a par da encarnação e da Trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que é que significa a ressurreição cristã? O que ressuscita o físico ao espírito? E trata-se de um estado que só pode ser atingido com a morte ou é uma meta a alcançar ao longo da vida? Dúvidas que o padre Nuno Santos, atualmente a estudar Teologia Dogmática em Roma, procurou ajudar a esclarecer neste tempo de Páscoa. Pensar uma ressurreição como a ressurreição de um cadáver, penso que é muito pobre e claramente percebemos que não é possível. Um cadáver é uma matéria composta, se quisermos, um corpo neste sentido biológico, e chegada a hora da morte, a experiência que todos nós fazemos humanamente é de facto da decomposição. Muitas vezes dizemos que Lázaro ressuscitou. Lázaro não ressuscitou. Jesus reanimou Lázaro. Isto é, deu-lhe vida, ele retomou a vida e depois, mais tarde, acabou por morrer, como qualquer uma outra pessoa. E, portanto, a ressurreição não é uma reanimação, não é sequer um retomar de vida neste sentido terreno, se quisermos, biológico, é um retomar de vida no sentido da relação, da plenitude. A ressurreição como a entrada da pessoa na plenitude da relação com Deus, algo que, segundo o padre Nuno Santos, pode começar a ser vivido logo a partir do batismo. Quando é que começa a ressurreição? Era uma pergunta, se calhar, difícil de responder, eu também não consigo responder assim, sem mais. Mas talvez a ressurreição comece, a nossa ressurreição, comece no batismo em Cristo, porque no batismo nós celebramos a morte para o pecado, se quisermos, e isso significa desde logo que o pecado é a negação da vida, e portanto nós na ressurreição, no batismo, nós celebramos o início dessa comunhão de vida, porque as pessoas morrem fundamentalmente também de solidão, de desespero, de desilusão, de não ter futuro, de estar só. Esse sinal de esperança que a ressurreição é para nós cristãos é claramente a afirmação de um Deus que não desiste de nós, isso é claro, é um Deus que cuida de nós em todas as horas e eu diria de um modo muito especial na hora das nossas mortes e depois na hora da nossa definitiva morte, se quisermos, que é esta morte de um tempo que termina. A experiência de ressurreição, de acordo com o sacerdote, pode ser comunicada pelo exemplo de uma comunidade cristã que vive e anuncia convictamente a sua fé. Pode ser também constatada através da vida de muitas pessoas que, em situações difíceis, foram acalentadas na sua dimensão espiritual, por exemplo, no contexto hospitalar. Uma comunidade que celebra mal, não evangeliza. Uma comunidade que não acolhe, não evangeliza. Uma comunidade que não é sensível à dificuldade do outro, não é sinal de ressurreição, nem é sinal de esperança. E, portanto, não o sendo, claramente que não há mais nada a seguir que possa resolver. As experiências que eu tenho da ressurreição, de muitos doentes que visitei, que acompanhei, que me falaram, que me partilharam, que me contaram vidas, muitas pessoas que em horas de desespero ou desanimadas ou em depressão ou angustiadas, que depois do diálogo houve uma esperança diferente. Afirmar a ressurreição de Cristo atualmente depende, portanto, da existência de uma Igreja Católica mais viva e atuante no meio da sociedade, algo que para o padre Nuno Santos o Papa Francisco tem ajudado a consolidar. Penso que o Papa Francisco está a aproximar o cristianismo da vida concreta das pessoas. A certa altura, na Europa em particular, que é a realidade que conheço melhor, o cristianismo passou a parecer quase uma elite existencial, não de apenas de pessoas, mas de acontecimentos. E o que ele faz é simplesmente dizer a Eucaristia diária, a relação com o outro, tudo isto é sacramental, de algum modo, tudo isto pode ser sinal de Deus. E nesse sentido, sim, nesse sentido diria que tudo isto é sinal da ressurreição. A ação do Papa Francisco como um sinal de ressurreição hoje, o testemunho do padre Nuno Santos, especialista em teologia dogmática.